Então, Sr. Eliseu, portanto, do que é que se recorda, portanto, dos seus tempos enquanto fotógrafo da colónia? Logicamente que me recordo todo o programa que eu tinha para fotografar. As ideias que eu tinha, o tipo de fotografias que não eram praticamente só de uma fotografia só, mas sim da própria atividade da colónia, dos meninos na colónia. E, portanto, então eu tinha um programa que executava na praia, nos alpendres a trabalhar, em fotografias individuais, assim quase como com a ideia de capas de revistas. E por acaso eu recordo-me, portanto, junto às flores e... Normalmente nós procurávamos tudo aquilo que embelezasse as flores. Normalmente nós sabíamos que as pessoas iam apreciar fotografias muitas com flores, porque sempre é uma cultura. E então aquela colónia também tinha um jardim, um tratamento das próprias flores e das instalações absolutamente modular. Portanto, eu penso e pensei sempre, e hoje cada vez vamos pensando melhor, que aquela colónia estava muito à frente. Eu também já fotografava na Tabaqueira, a creche da Tabaqueira, e tudo aquilo era muito avançado em relação a tudo o resto que eu fazia, mesmo em creches privadas, e portanto os cuidados eram absolutamente únicos. Eu costumava dizer, por exemplo, do chão da Tabaqueira, da creche da Tabaqueira, que ali se podia comer no chão, porque era um cuidado com limpeza, eram cuidados de toda a natureza, médicos, em relação às crianças, alimentação, portanto tudo isso. E a colónia era também de um outro tipo, mas tudo com os mesmos cuidados. Portanto, havia ali uma estrutura mental, atrás daquilo, uma ideia, que era de realmente não faltar nada e haver o melhor. Uma das observações que eu fiz, que sempre fui muito sensível a isso, trabalhando com crianças, uma das observações que eu fazia era comparando aquilo que eu fotografava em colégios com o tratamento que era dado ali às crianças. E, portanto, ainda hoje recordo e posso dizer que o tratamento que era dado às crianças, mesmo pelos monitores e monitoras, que não eram pessoas formadas, eram selecionados, recebiam instruções e indicações, mas acima de tudo... Normalmente entre a faixa dos 18 e 22 anos. Sim, era normalmente os que chegavam à universidade, normalmente era, e filhos dos trabalhadores. Exato. Portanto, as pessoas iam todas com o mesmo espírito e com uma mesma responsabilidade também. Porque mesmo da parte dos monitores, e eu ficava muito perto deles, muitas vezes na relação com as crianças, eu achei que havia um respeito muito grande, muitas vezes superior àquele que havia nas escolas ou nos colégios mesmo privados. Portanto, da parte de educadores e de gente formada, etc. Portanto, o respeito, eu acho, na minha observação, que eu não vi nenhum miúdo a ser achincalhado ou diminuído. Por outro lado, isto mostra uma organização e uma preocupação. E não posso esquecer, especialmente na outra parte que teve, que estava mais a senhora Dona Emma, portanto, era de uma educação, de uma correção, de um carinho para com toda a gente. Pois, segundo consta, mesmo uma grande preocupação com as crianças. A preocupação com as crianças era total e tudo aquilo estava pensado realmente em favor das crianças, como não é normal hoje, ainda, eu digo, em colégios, mesmo em colégios privados, onde se paga muito dinheiro. Portanto, o respeito era uma constante. Em termos de valores. O respeito no tratamento com as crianças. Sim. O respeito mesmo, por exemplo, quando iam lá os pais, o respeito que a senhora Dona Emma tinha para com os pais, a delicadeza, isto é, não havia portanto, não havia aquela ideia de eu sou superior a vocês, eu sou uma assistente social e estou aqui, mando, tenho poder, que normalmente de forma, ali realmente isso não acontecia. Isto é, da parte da senhora Dona Emma, ainda hoje no filme vimos que
ela tratava com uma delicadeza excepcional. E a dedicação? Exatamente. Sim, a dedicação era total, portanto, ali não havia nada a ficar para trás. Eu não tenho ideia nenhuma, nem sei o que é que acontecia, digamos, em termos de descanso, mas, portanto, ela estava alerta de manhã à noite, porque havia sempre atividades à noite, cinemas ou trabalhos com as crianças, etc. Havia tanta coisa. E, portanto, mas ela estava sempre muito atenta a tudo e, por outro lado, mesmo que ela sentisse algum stress, não se via. E, portanto, eu tenho memórias muito bonitas dessa parte. Naturalmente tenho memórias bonitas de todos os monitores, monitoras, sempre foi um ambiente muito agradável. Um ambiente familiar, não é? De certa forma. Muito próximo. Muito próximo. E, portanto, ficaram memórias realmente interessantíssimas, além da minha vantagem, logicamente, de ter possibilidade de trabalhar com um grande número de crianças. Por outro lado, ainda tenho uma outra memória que muitas vezes me regozijo com ela, que durante muitos anos, acabaram por ser muitos anos, mais de 20, que nós tivemos contacto com os pais para mostrar as fotografias. E, portanto, de toda aquela gente que aparecia, de toda a natureza, inclusive muitos da classe operária também, a maioria, provavelmente, digamos, nós tratávamos com delicadeza, mas nós sempre recebemos delicadeza. E eu não me recordo de todas essas pessoas, e portanto eram 1600 cada verão, 1600. Exatamente. E portanto eu não me recordo de ter havido um bocadinho de um atrito com alguém. Isto para mim pessoalmente, constitui um diploma, que eu não, isto é, basicamente ninguém ficou a dizer mal de mim, porque eu também tratei a todos com respeito. Exato. Isso, Exatamente. portanto, foi um distintivo e que aparece. Por outro lado, quando eu cheguei ao Facebook e cheguei à memória colorida... Aliás, também, o Sr. Eliseu é conhecido como fotógrafo da colónia, portanto, tantos anos parece que ninguém ouve lá mais. Exatamente. Mas... Normalmente os clones recordam-se de si, das fotos. Sim. Além de ficarem muito bonitas, quando eu apareci, ainda aparecem hoje manifestações desse tipo, quando eu apareci, logicamente fiquei muito satisfeito quando muitos tiveram palavras agradáveis dessa memória, desse tempo de serem fotografados, porque lidar com tanta gente e tão variada e tantos anos, não podia haver qualquer tipo de conflito, atrito, mas nós também respeitávamos e respeitamos sempre muito todos que fotografamos. Mas alguém é que me disse: Sr. Eliseu, vá ao Facebook. Eu nem andava em Facebook, mas vá ao Facebook porque há lá imensas fotografias suas. Foi uma mãe de algumas crianças que por lá passaram, disse: vá lá ver e tal. E eu, pronto, vou ver, e então encontrei. Quando eu apareci, realmente apareceram uma série de palavras muito simpáticas, agradáveis, que são sempre diplomas para nós, do nosso estar, daquilo que nós tentámos ser. Exato. E que de certa forma transmitiu, portanto. E portanto, por exemplo, um dos testemunhos, vários interessantes, mas este era um testemunho, e se calhar podemos acabar esta conversa com este. Ele disse: quando os pais chegavam e viam as fotografias que tinha feito, nós sentíamos tão importantes, porque era só elogios. És tão lindo, quase daquele género, já recebemos deste género, de mães dizerem, ou pais dizerem: nunca nos tínhamos apercebido que o nosso filho era tão bonito. Mas estas fotografias mostram, e portanto, considero também o meu trabalho, contribuiu, isto é uma pretensão, mas contribui de certa maneira, que as pessoas refletem mais, param mais ao ver as imagens. E quando elas são boas, e dão para acrescentar bem
às famílias, bem às pessoas, em relação às outras. E, portanto, eu acho que ainda hoje pessoas dizem: nós temos fotografias suas e você é da nossa família. Isto é, quando olhamos para as fotografias, lembramos de si. Portanto, acaba por ficar assim um bocado envaidecido com esse tipo de coisas e, acima de tudo, por uma coisa não sendo médico. Mas, no fundo, é o sinal de reconhecimento pelo seu trabalho. Sim, realmente essas coisas significam isso, que as pessoas ficaram satisfeitas com o meu trabalho, e é nessa procura que eu sempre estou. Muito obrigado. Tá. Muito obrigada a nós. Obrigada. Ok.